É sempre assim, a gente fala de filme de terror, uma porta que se fecha, um barulho que se faz na cozinha, uma câmera que desliga do nada. É um vizinho que a gente não tem, que faz barulho. Bem, amigos do Café com Pug, o vídeo de hoje vai ser mais uma vez sobre filme, porque é o que a gente mais fala sobre filme, porém, tem um motivo da gente falar sobre esse vídeo que você tá vendo provavelmente aqui no título, que é dos melhores e piores filmes de terror, porque a gente estava assistindo essa semana alguns filmes de terror. E aí a gente começou a ver vários filmes de terror e a gente acabou que assistiu um que foi só por Deus na causa. Aí a gente falou, vamos fazer um vídeo sobre os melhores e os piores filmes de terror? Então se você gosta de filmes de terror mesmo e de suspense, você fica aqui até o final que você vai descobrir aí quais são os melhores e quais são os piores. Se você concordar com a gente, você comenta aqui embaixo. E antes de mais nada, se inscreve, porque eu descobri a maioria das visualizações que tem é de pessoas que não são inscritas. Então ajuda a gente, se inscreve aqui, compartilha com outras pessoas. Então, agora vamos lá. Vamos pra nossa vinheta antes de mais nada. O primeiro vídeo, assim, o primeiro que eu vou falar, que não é o primeiro que tá em 10º lugar dos piores, a gente vai começar com os piores só pra você ter uma noção, pra você não assistir. Ou se você gosta de filme horrível, você pode assistir também. Em 10º lugar, porque era o filme que a gente assistiu essa semana, e que não merecia nem estar aqui, mas como ele foi o motivo da gente fazer esse vídeo, então a gente vai falar. A gente tá aqui com Quando um Estranho Chama. O que você achou? Muito, muito, muito ruim. Ele é assim, é um filme bem clichê de um assassino que encurralou uma pessoa dentro de casa e fica fazendo jogos com essa pessoa, assustando psicologicamente a pessoa antes de fato matar essa pessoa. É tipo aquele filme em que a pessoa fica sempre em casa e tem alguém que liga e aí fica lá ameaçando, fazendo um terror psicológico, e a pessoa fica desesperada e não sabe o que fazer. Aí o cara entra geralmente ou mascarado ou com uma faca e persegue ela. É um clichêzão de Pânico. Vamos pegar como Pânico aí. Sim. Só que Pânico é um serial killer. E Pânico é bom. Mas tem a ver com telefonema, essas coisas, como toda a maioria dos filmes de terror. O filme dá susto na hora errada, o filme tem muita trilha sonora errada. Tem muita trilha sonora, parece uma novela mexicana, tem uns closes assim, A atriz não mostra medo nenhum, não dá medo nenhum. Não. A gente assistiu, era 1h, o quê? 1h20 e poucos de filme. O cara mesmo foi aparecer... faltando 15 10 minutos. 15, 10 minutos pro filme acabar. Parece que uma pessoa que criou o filme, ela não pesquisou, ela nem assiste filme de terror, porque a pessoa que criou um negócio desse, pelo amor de Deus, eu faço muito melhor. Então, vamos lá pra próxima da lista aí. Piranha 3D. Eu nunca assisti esse filme, acho que graças a Deus, porque com esse nome e estando na lista dos piores filmes que o Richard fez, provavelmente não deve ser um filme muito Eu legal. coloquei na lista aqui dos piores filmes, porque... é muito horrível. E tinha que ter algo muito horrível mesmo. E eu nem sei porque eu não coloquei como em 10º lugar, né? Mas tudo bem. A Piranha 3D é um filme que acho que saiu em 2009 ou 2010. E que é tipo um remake ou uma cópia, eu não sei o que é, daquele filme Piranhas Assassinas dos anos 80. Eu quis colocar aí porque o filme, ele é aquele típico filme de terror em que tudo é sexualizado. Aí tem sempre mulher pelada lá, e aí as piranhas atacam, aí eles... quiseram colocar no título Piranha 3D. Que foi quando saíram os filmes do cinema em 3D e era o terceiro filme, eu acho. Piranha 1, 2. Não valeu nem a pena você pesquisar isso. Em 8º lugar, nós temos quem? O Albergue. Vamos falar a verdade, a Aline não gostou do Albergue e a gente colocou como os piores filmes de terror, porque é bem trash mesmo. É um filme super trash, é um terrorzão que você assiste, que tem muita coisa assim, escrachada, e eles apelam. Eles apelam. O que eu não gostei é porque, na verdade, nos anos 2000 foram criadas umas séries de filmes assim, que eram aqueles típicos filmes de terror que tem muita pornografia, tem muita mulher pelada, aí eles fazem esses estereótipos e juntam isso com violência, e aí pra mim isso é muito clichê e muito, muito ruim. Eu achei o Albergue bem trash, eu não senti medo, eu não fiquei incomodada com as cenas de violência. Não, mas aí tem umas coisas que dá aflição. Tipo assim, corta o dedo, é tortura. Sim. O Albergue, pra quem não sabe, é um filme que fala sobre uns jovens que vão lá pra fora, pra Europa, passear, curtir, né, conhecer mulheres. E aí eles acabam parando no albergue lá, que é um lugar onde muita gente trabalha pra atrair eles. E aí eles são sequestrados e são levados pra um lugar lá
esquisito, onde tem várias pessoas sádicas que gostam de torturar seres humanos. Então eles viram cobaias. E aí o cara vai lá e tortura eles da forma que eles quiser, com vários instrumentos, várias coisas, e aí deixa a pessoa desesperada. Te dá aflição, mas não te dá medo. O filme de terror, ele é feito pra te dar medo. Então, se você sentiu medo com o filme, é porque ele é bom. Se você não sentiu medo com o filme de terror, tem alguma coisa de errado com ele. Provavelmente ele não é um filme bom. Esse é o meu critério. Não mexeu muito com você. E o próximo, sétimo lugar, nós temos o Grito. Eu não gostei do Grito, muita gente falou, foi assim, deu o que falar na época, porque ele foi dos mesmos criadores do Chamado, e foi logo depois do Chamado. O Chamado já teve uma fama, e aí veio o Grito. Sei lá, teve gente que ficou com medo, eu não fiquei com medo. Eu não assisti o Grito. Eu não assisti o Grito. Eu comecei a ver, mas eu achei bem ruim e tirei, então... Eu coloquei aqui na lista porque realmente eu não gostei. Eu achei que poderia ser um filme, assim, muito interessante, muito legal, que desse medo. Mas eu também tenho uma coisa que é... Os filmes custam muito pra me dar medo. Então eu vou falar aqui dos melhores, que eu vou dizer qual que dá medo mesmo. Não, eu não tenho medo de filme de terror. Muito raro, tem que ser um troço, assim... Tem que mexer. E aí, hoje em dia, a gente vive numa década que tá tudo muito repetitivo. Sim. Tem muito clichê, então aí a graça perde, aí você já sabe como vai ser, e aí nem te assusta. Em sexto lugar, nós temos aqui... Atividade Paranormal, que eu também não assisti. Então, não tem propriedade pra falar. Uma bela de uma porcaria. Vou dizer por quê. Todo mundo ficou falando, não sei o que, atividade paranormal, dá medo. Gente, pelo amor de Deus, eu precisei ter paciência, porque 1h30 do filme, que é só uma câmera ligada na casa, e é como se assistisse o Big Brother, e aí no Big Brother tivesse umas coisas acontecendo. A coisa, porta fechando do nada, coisa sendo arrastada. Você tem que ter muita paciência, porque fica minutos a pessoa dormindo na cama e você esperando alguma coisa acontecer. E aí, eu lembro que quando saiu, rolou o boato que aquilo era filmagem de câmera mesmo. Sempre tem. Igual a Bruxa de Blair, quando saiu, que o pessoal falou que era verdade. Enfim. E uma pataquada. Próximo, quinto lugar, nós temos... Esse eu faço questão de falar desse filme, porque é uma bosta. A Freira. Gente, que filme ruim! Nossa, e eu tava com tantas expectativas pra esse filme, porque ele é de uma série que eu gosto muito. Não é uma série que chama, é uma franquia que eu gosto muito, que é Invocação do Mal, que os 2 filmes foram muito bons. Tem Annabelle também, eu não gostei nem do primeiro, não gostei do primeiro, o segundo achei mais ou menos, mas A Freira foi um dos piores filmes de terror que eu já vi. Os sustos são ruins, a história é muito ruim, o filme tem uns cortes esquisitos, é mal feito, tudo é horrível. É muito ruim. Teria tudo pra dar certo a Freira, porque no filme Invocação do Mal, a Freira dava um certo medo, era uma coisa meio macabra. A cena da freira no filme. E aí, fizeram um filme especial dela e cagaram foi tudo, porque não dava medo de nada, não acontecia muita coisa, a história ficou toda embolada, a menina vai lá pra aquela cidadezinha, muita coisa era pra acontecer com o pessoal das freiras lá, não aconteceu foi nada. Eu não senti medo nenhum, senti muito mais medo com a Invocação do Mal, com ela naquelas cenas da Invocação do Mal, do que nesse filme só dela. Preferia ter visto o filme do Pelé. Em quarto lugar, nós temos... Annabelle. Eu acabei de falar. Outra. É uma bela de uma pataquada, né? Eu assisti o primeiro filme e eu não gostei. Tudo é muito ruim. Tudo é extremamente ruim. Uma coisa que as pessoas não entendem, parece... Eu me sinto um cineasta falando, mas a verdade... A pessoa que está criando o filme, o roteiro, seja lá o que for, ele tem o problema de criar um negócio sem parar pra pensar, será que isso vai dar susto? Porque um filme que assusta mesmo, um filme que te deixa meio assim, ele cria um terror psicológico, tem que ter uma cena que não tem nada a ver. Sabe quando coisa de sonho, que você olha e fala, nossa, que coisa esquisita? Sim, eu adoro isso. Eu adoro quando tem uma coisa no filme de terror que, tipo, que parece fala, que você tá num sonho. Que louco, parece que você tá sonhando uma coisa e que dá medo no sonho. Sim. Só que aí eles criam isso no filme e, sei lá, parece que eles não assistem, parece que eles dirigem e não assistem a cena. Aí caga tudo. E Annabelle é muito assim. Eu gostei do 2. Eu preferi o 2. Fora que filmes de terror, parece que eles ficam enchendo linguiça. Filmes de terror, tudo bem, tem que ter toda uma história. Sim. Mas é um filme de terror em que pouca coisa acontece, pouco susto se leva, é uma perda de tempo, é dinheiro jogado fora. Então, Annabelle também é outro que pra mim, só ruim. por Deus. Aí. O próximo filme da nossa lista é Arraste-me para o Inferno, que eu também não assisti. Olha, esse filme eu tenho que falar, porque quando eu assisti, foi por Deus na causa. É ruim?
Que? Sabe quando... Eu lembro que quando eu assisti com vários amigos. A gente se uniu pra assistir. Vamos que esse filme tá muito em hype. Na época a gente alugou o filme, olha que tristeza. Nossa, faz tempo. Mais de 10 anos isso. Aí a gente foi assistir. Mano, é um filme trash. E com nojeira, com coisa... Primeiro, a história do filme fala assim, há uma mulher lá que ela trabalha... Não sei se ela trabalha no banco, eu não lembro direito. Uma senhora vai lá no banco, né? E aí ela não quis atender a velha, foi uma coisa assim. E aí a velha fica bolada com ela e lança uma maldição nela. Já tá errado isso, que o enredo da história foi um fiasco, foi muito fraco. Aí o motivo da velha lançar uma maldição é só por Deus. São... Aí beleza, aí começa a aparecer um espírito de uma velha pra ela, do nada. Eu tenho medo. Quando eu assisti, eu ria o tempo inteiro. E era um momento assim, a menina desesperada chorando, eu tava rindo. É mais um filme de comédia do que de terror. Fora as cenas, tem uma cena... Mas ele tem intenção de ser trash? Ou ele acaba Eu sei sendo... lá, eu acho que não. Porque tem filme que tem a intenção de ser meio terror, meio comédia. Não, foi criado pelo Sam Raimi, sei lá como que eu pronuncio o nome dele, que é um cara renomado do terror. E aí, enfim, eu não sei se na época que eu assisti eu tava numa fase muito louca, que eu achava engraçado, mas eu não achei nada interessante. Fora que tem umas nojeiras, tem uma hora que a véia... Agora eu vou falar, vai um spoiler aí que não vale a pena. Tá. Tem uma hora que a véia cai assim, beija a boca dela, assim, um espírito, e é uma véia muito, parece um zumbi, um espírito, ela é meio cega de um olho, e aí ela cai a boca assim, na boca da menina, aí ela vomita na boca da menina. Que nojo. Sabe quando essas coisas desnecessárias? Mano, vomita olha... na boca de outra pessoa, é só podridão o filme, só tem coisa feia, uns sustos toscos, a atriz também leva susto à toa, só porteiro. Vamos lá. Em segundo lugar, tá em o vice-campeão do pior filme de terror, com Slenderman, que eu assisti ano passado, eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou colocar no card com a resenha. Mas você fez um vídeo sobre a lenda. Eu falei sobre a lenda, mas aí eu falei sobre o filme também. Eu expliquei sobre a lenda, porque o Slenderman fala da lenda de um cara... Eu não vou explicar porque tem aqui, você dá uma olhada aqui. Isso. E aí você vai entender o que é que a gente tá falando. O filme era pra ser assim... Nossa, porque tava um hype danado. E era pra dar susto, porque realmente é o que eu falei em relação a coisa de sonho. Uhum. O Slenderman, ele é meio coisa assim de sonho, que você sonha. Eu acho a lenda do Slenderman... Tinha tudo pra ser um filme muito bom. Exatamente. Porque a lenda é bem sinistra. Exatamente. Acho que se fizesse um filme sobre o chupa-cabra ia ser mais interessante. Nossa, Deus. O Slenderman, ele vem de uma lenda urbana da internet. Sim. E é um cara, tipo assim, muito comprido, com os braços muito compridos, né? Sem rosto. Então ele, se você olha no meio do mato, assim, você tem meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? É estranho. Né? Então era pra dar muito susto, era pra ser uma coisa assim, você olhar e você ficar com terror psicológico, não conseguir dormir, e não é o que acontece. Uhum. Não é absolutamente nada que acontece. Ele não aparece muito, é o mal de todo filme de terror. É ter muito acontecimento no suspense, e um troço mesmo não acontecer. É fraco. O filme é quase todo na pessoa sozinha em casa, achando que é ele, mas não é. E em primeiro lugar, tá A Morte Te Dá Parabéns, que é também uma porcaria. Assim, quando eu assisti, eu falei, nossa, que interessante, a pessoa acorda do sonho. Parece que ela é assassinada no sonho, aí ela vai acordando, ela é assassinada, aí ela acorda. Ela morre umas 15 vezes. Eu já tô com preguiça só de ouvir a sinopse da história. Ela morre umas 15 vezes, e aí nas 15 vezes ela fica tentando se salvar. Eu acho ridículo quando, tipo, o filme tem 1 milhão de personagens, aí fica aquele suspense de quem é, e não aparece quem é o assassino. Chega no final, uma pessoa, ou sei lá, uma pessoa que apareceu uma vez, um açougueiro, um padeiro. Eu acho que eles fazem Ou isso pra que pessoa, pra achar, sabe quando eles criam um troço, falam, vamos criar um plot twist. Tipo, uma pessoa que ninguém vai pensar, mas aí já... Mas o conceito de plot twist pra ele é outra coisa. É. Esses foram os piores, agora vamos para os melhores Graças a Deus. filmes de terror e suspense, agora sim. Sim. Em 10º lugar, já vamos nós para o nosso top 10. Em 10º lugar, está A Casa de Cera. assistimos há pouco tempo. Botei lá no 10º lugar porque ele tá concorrendo com outros. Uhum. E teve muita crítica, muita gente falando mal de A Casa de Cera. A Casa de Cera é aquele filme que você não vai ter medo. Não. Você vai ficar aflito, assim, caramba. É um foge. suspense forte, mas não é entendeu? terror. Tem sangue, tem tortura, tem umas coisas meio loucas. A sinopse do filme é um grupo de adolescentes jovens que vão acampar e eles passam por uma cidade onde tem um museu de cera, tipo Madame Tussauds.
Sim. E aí eles descobrem que algumas coisas estranhas acontecem ali e os bonecos de cera não são só de cera. Não vou dar mais spoiler. Não são... E aí se você não assistiu, você procura aí. Mas assim, vai por mim, vai pra gente que você vai gostar. É bom. Em nono lugar, a gente colocou O Exorcismo de Emily Rose. E vamos colocar filme aqui de exorcismo de espírito, porque tem muito de assassinato aqui, mas não tem sobrenatural assim, de espírito. Sim. É um filme muito bom, porque a história é toda envolvente e você acaba acreditando, e você fica, mano... Porque tem aquela história de Ser baseado em fatos em reais. fatos reais. Uhum. Só que é uma história tão bem escrita que não importa se as coisas demoram pra acontecer, você fica envolvido com a história da personagem. Que é uma atriz muito boa. Muito boa. E aí, o que acontece? Quando tem um momento mesmo da possessão, é assustador. Tipo, se você vê à noite mesmo, de madrugada, você fica meio com medo. Tem umas coisas que você olha e fala, mano, que coisa horrível. Então vale a pena, por isso que eu coloquei aí em nono lugar. E em oitavo... Está A Hora do Pesadelo. Que aí agora a gente vai botar na lista, claro que eu não posso deixar de colocar os meus filmes preferidos dos anos 80 e 90 e 2000, Sim. que são os maiores clássicos do terror que todo mundo deveria assistir. Sim. Aí por mais que você assista, tipo, se o filme é dos anos 80, você vai olhar e falar, mano, que isso? Mas é clássico e tem que estar aqui. Então A Hora do Pesadelo é um cara que ele entra no sonho das pessoas e Fred mata Krueger. as pessoas. É o famoso Fred Krueger. E quando eu era criança eu tinha muito medo do Fred Krueger. Ai, quem nunca, Tinha né? muito medo do Fred Krueger. Quem teve a infância nos anos 90, o nome Fred Krueger dá um Dá um negócio. É porque é uma coisa... Eu acho que esse filme, o que ele tem diferente, especial, é porque... O vilão ataca as pessoas no momento que geralmente é o momento que ela se sente segura, que é no sono, é quando ela tá dormindo. Porque quando você tá com medo, você que é criança, você tá com medo, você faz o quê? Você se cobre com o cobertor, tapa a cabeça assim e dorme. E aí, mas esse filme é diferente, porque o vilão, ele entra no seu sonho. E pior é que você, no sonho, às vezes, não tem aquela história que você quer sair do sonho e não consegue. Não consegue, é bem É isso. muito disso. Então, tem vários filmes da Hora do Pesadelo aí. O nome do filme não é Fred Krueger, é Não, A Hora do Pesadelo. Tem vários, inclusive saiu um há pouco tempo aí, em Que é 2015, muito bom. 2014. Pouco tempo, né? É um filme dos anos 80. Em sétimo lugar, mais um aí classicão, que é Sexta-feira 13, que é o filme do Jason. Que também... Outro que só por Deus, olha, só de lembrar daquela máscara, eu tinha muito medo. Nossa, é porque... Nunca tive medo do Jason. Eu tinha muito medo. Sério? Eu tinha um primo que ele tinha a máscara do Jason. Nossa. E aí, na época eu tinha o quê? 6 anos de idade. Ele entrava em casa com a máscara do Jason, eu tinha um desespero. Eu entrava num desespero surreal. E aí quando ele falava, olha o Jason, aí eu... Sério. Olha o Jason na janela! Mano, eu tinha medo de olhar na janela. Eu fechava as cortinas assim, ó. É sério, eu morro de medo. Eu morria de medo, né? Agora, né? Enfim, o Jason, a sinopse do Jason aí, pra você que não sabe, é um cara que tem uma máscara de hockey e ele mata as pessoas com um facão. Então, as pessoas que iam acampar, que iam pro meio do mato, aí ele ia lá e matava todo mundo. Gente, eu não entendo Mas essa dava mania medo, ele era de ir pro meio um do seio mato. muito estranho. Em sexto lugar, a gente tem O Massacre da Serra Elétrica. que vai entrar entre os clássicos também, que é um dos Aham. meus melhores. Sério, gente, pra mim, os melhores filmes de terror: Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Foi um filme que me dava muito medo nos anos 90 e que, tudo bem que não dá medo hoje mais, mas é é bom uma de coisa que você assistir. assiste assim, você fica torcendo Aham. pelo personagem, só que eu sempre torcia Pelo que morria primeiro, Não, né? eu torcia pro Jason. Ai, você torcia pro Jason. Mas chega uma hora que você começa, principalmente nesse Massacre da Serra Elétrica, você começa a criar um vínculo com Porque, o vilão. às vezes tem um personagem que é tão idiota que aí você torce. Ainda mais nesses filmes assim, que eles vão acampar, aí é um mais idiota que o outro, que você fica, não, esse vai morrer primeiro, esse merece morrer primeiro, não, tem que morrer todo mundo agora. É assim que a gente Exatamente. assiste filmes de terror. Agora começa filme assim. É obrigação de toda pessoa que é viciada em filme assistir. Sim. Se você é novo aí, se é adolescente. Quinto lugar, nós temos... Temos Sinais, que é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, nem de terror, de todos. É muito bom, gente, é muito maneiro. Vai, fala. O filme dos Sinais, ele já é um filme de alienígena. Só que dá É bem dá sinistro. uma travada. Porque os alienígenas, eles não são mostrados assim, não. Tem todo aquele suspense de que a população começa a ficar com medo. Aliás, o pessoal da fazenda ali fica com medo que alguma coisa estranha tá acontecendo. Aí, imagina, você mora na roça, você mora na fazenda.
E aí umas coisas estão acontecendo lá fora à noite, um barulho, um mato se mexendo. Aí do nada você vai olhar, ver sua plantação lá e tem uma plantação, tem um desenho enorme na sua plantação que você não faz ideia do que aconteceu. Aí depois, aí tem um momento, o ápice do filme, que é quando eles realmente invadem a terra. E aí todo mundo caga de medo, todo mundo se tranca. E aí eles não são mostrados assim... É sempre pá! uns flashes. É sempre um susto absurdo que você leva. Você fala, que que você desgraça é essa? É um borrão. É sempre ele passando assim. Aí depois, lá no final, que eles aparecem, e aí tem aquele desfecho do filme que vale a pena assistir. É muito bom. O próximo filme da nossa lista é um dos meus preferidos também de todos da vida, Os Outros. Eu recomendo pra todo mundo. Todo mundo É pergunta muito assim, bom. me indica um filme pra assistir. Os Aí Outros. os outros. Você já assistiu? Não, então assiste. Sim, É e um filme que dos ninguém anos dá 2000, nada. os outros. Eu acho que é início Sim. dos anos 2000. Mas você não dá nada. Você não dá nada pra capa, você não dá nada pra sinopse. Sim. Mas é um filme que tem plot twist. Tem, no final você acontece uma coisa que você não esperava nunca. Assim, esse como outros aqui que eu vou citar, tem Sim. plot twist também. Os outros, ele conta a história de uma família que vai, na época da Segunda Guerra Mundial, a mãe vai com os filhos pra uma casa velha, Sim. né? E enquanto o marido tá na guerra, ou morreu na guerra, acho que ele tá na guerra. É. Enfim, eles estão lá, é época de guerra, então aí fica uma moça com 2 crianças, né? A mãe com as 2 crianças, e ela já entra na casa, ela vai morar na casa com os empregados que já existem lá. E aí ela começa a ver umas coisas muito estranhas na casa, e a casa realmente é super mal assombrada. Só que tem coisa que dá medo sim, gente. Sim. Dá um sustinho. E aí tem um plot twist no final que é muito doideira. Que eu não vou contar. Você não espera o que acontece. Mas assiste pra ver se você vai adivinhar o que acontece no final. Depois Aí você você comenta comenta aqui. aqui Se você descobrir o que acontece, você comenta aqui embaixo. Em terceiro lugar, nós temos... O Sexto Sentido, que é um filme muito bom também. Eu nunca tinha visto assistir esses a Aline, dias. eu botei a Aline pra assistir porque eu achei um absurdo Eu ela não nunca tinha assistir. visto É um esse outro clássico, assim, que é maravilhoso. Gente, Também tem plot twist nele. Sim. Se você gosta de plot twist... eu adivinhei logo no início do filme. A Aline, eu achei um absurdo. Eu adivinhei, tava com Eu cara. odeio quando a pessoa adivinha filme. Tipo, com meia hora de filme, ela já adivinha o final. Dá uma Sim. raiva. Não, e ele fica assim, querendo fazer com que não seja isso. Aí você fica tentando me fazer acreditar que é Claro. outra coisa. Porque, né? Mas Enfim, não- assisti milhões de vezes Sexto Sentido. Se você não assistiu também, assista. Gente, é um clássico. Você É precisa um clássico. assistir. E o Sexto Sentido conta E a dá história de medo. um menino que ele Sim. começa a ver coisas, ele começa a ver espíritos, e tem aquela cena icônica que eu vou colocar aí, ó. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Estou em toda parte. Esse filme, essa parte aí, é a parte que aí ele revela. Só que o filme te envolve porque é uma criança. Você gosta muito do ator, ele começa a ver espíritos, você fica com pena dele, porque você começa a ver as coisas nos olhos dele, coisa que ninguém vê. E aí ele encontra o psicólogo, e aí o psicólogo tenta ajudar ele, e aí tem um plot twist. Sim, e realmente, gente, eu fiquei com medinho quando eu assisti esse filme, de algumas cenas. Tem sustos é. absurdos também. Tem Mas não é uns- nem um susto, acho que tem umas cenas que ela vai passando assim, não é nem aquele primeiro impacto, mas que vai te assustando. É. Esse filme a gente assistiu tem poucos dias e eu apresentei pro Richard. E tá em segundo lugar na lista, que é o Rush, A Morte Ouve. Fui assistir Rush, que eu não queria assistir porque eu julgo tudo pela capa. Não. E eu já não gostava. Eu falei, ai, mais um filme que a pessoa tá em casa e aí tem um cara Ele é querendo muito invadir parecido a casa. com O Estranho Chama. A gente assistiu ele no mesmo dia que a gente assistiu Quando o Estranho Chama. E aí eu falei pro Richard, eu vou te apresentar um filme que é muito parecido com esse, que é a mesma premissa, assim, só que é uma versão boa desse lixo que a gente acabou de ver. Muito boa. Então é altamente recomendável. Eu botei em segundo lugar porque é um filme, Muito bom. olha, bem escrito, te atuado. deixa aflito. Você não fica com medo, mas você te deixa muito aflito. Uhum. Muito aflito. Você fica torcendo pela pessoa.
Fora que a pessoa tem uma coisa que eu não vou contar, mas a pessoa, a vítima tem algo ali que te sensibiliza mais ainda. Esse filme é muito bom porque ele é um filme do mesmo tipo, que a pessoa tá dentro de casa, E tem um tem alguém assassino querendo invadir. pegar ela. Só que é um filme de uma pessoa muito inteligente contra Especial. um especial. Não, vai lembrar, eu posso falar que é uma autora de livros. Pode falar que ela é uma autora de Por isso livros. que ela é muito inteligente, ela tem Ela umas é habilidades. muito inteligente. Sim, porque uma pessoa que escreve livros, ele pensa em várias habilidades. Porque eu Sim. escrevi, eu sei do que eu tô falando. Enfim, o filme é muito bom, é muito inteligente. Tanto o assassino quanto a vítima é uma briga de inteligência o tempo todo pra ver quem pensa primeiro. Tem na Netflix. Tem, é rapidinho, 1h20, eu acho. É muito bom esse filme. Em primeiro lugar, o filme que eu recomendo. Eu estava falando sobre os filmes aqui, te deixam assim, com um certo medo, mas eu também comentei que na época dos anos 80 e 90, os filmes davam mais medo. E agora, hoje, atualmente, assim, dos 2010 pra cá, os filmes perderam um pouco a qualidade em relação a susto e dá medo. Eu não sei o que anda acontecendo, mas eis que surge um filme que começa a mudar a história do terror no cinema a partir dos anos 2010. Esta é minha casa. Saia agora. Não, esta não é a sua casa. Qual é o seu nome? Meu nome é Bill Wilkins. E eu tenho 72 anos de idade. A voz no gravador é de uma menina de 11 anos. Que é Invocação do Mal. Gente, que filme 1 e bom. 2. 1 e Tá? 2. Vamos falar de 1 e 2 aqui. Vai sair o 3 ano que vem. Mal posso esperar, porque esse filme é muito bom. Eu particularmente gostei do 2. Eu gostei do 1 também. Muito do 2. O 1 também te prende, né? Mas eu vou dizer aqui, eu vou falar mais sobre o 2. Primeiro que tem a Vera Farmiga, que é uma ótima atriz para filme de terror. Ela é ótima. Você acredita nela. Ela é muito boa. E ela, assim, é a alma do filme, né? Ela é a Se alma não do fosse filme. ela... Exatamente. Por que é tão interessante o filme? Primeiro, tem várias e várias cenas de coisas que a gente vê em sonho. Parece muito que você tá Muito sonhando. louco. Aquele homem torto, a cena do homem torto Do é 2. uma coisa de terror. É muito É uma coisa sonho. de filme. Uhum. Eu juro pra você, eu vi aquilo, parecia que eu tava sonhando. Eu também, Tem eu tive a mesma sensação antes de falar com você. Parecia isso, né? que eu tava tendo um pesadelo ali É na muito hora, bom. de tão incrível que é. Inclusive, o homem torto parecia o Slenderman. Parecia o Slenderman, verdade. Só que tava muito melhor. Muito melhor. Olha, E vai sair o filme do Homem Torto. Vai sair, eu Vai um espero que spin-off. Mas voltando aí à Invocação do Mal, é um filme assim que tem vários elementos. Tem o Homem Torto, tem o velho. Aquele velho também dá um medo. A gente tá falando do 2, hein? Eu tô falando do 2. Eu recomendo o 1 e o 2, mas o 2 é mais assim. Pra mim é mais poderoso. O 1, eu vou ser muito sincera com você. O 1 foi um dos filmes de terror que eu mais tive medo da minha vida inteira. Tanto que da primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu tava sozinha em casa e eu não consegui terminar de ver. Que eu fiquei com medo, isso é um absurdo. Eu desliguei e falei, eu vou esperar alguém chegar e depois eu termino esse filme. E aí eu vi e fiquei, assim, bem impactada por causa do 1. Eu achei bem pesado. Fazia muitos anos que não fazia uma cena de exorcismo como aquela. Porque é muito pesado esse filme. o 2 também tem cena de exorcismo. Se bem Sim. que o filme é mais ou menos isso. Mas o 1, a cena de exorcismo é mais clássica de O Exorcista. Sim, é mais com certeza. parecida. E aí, o Invocação do Mal, se você não assistiu, uma coisa que eu duvido, fala de um casal de exorcistas. Exorcistas não, Demonologistas. eles são demonologistas. Então, eles vão aonde tem essas coisas macabras e estranhas, espiritualmente falando. E aí eles vão lá pra tentar ver o que tá acontecendo e ajudar a família, ou o que é, sei lá, o lugar lá. O que Invocação do Mal tem? 2. Tem, que todos os outros filmes de terror não tem. Você sabe? Que pra mim, por isso que tá em primeiro lugar. Pode ser outra coisa. Por isso que tá em primeiro lugar. Invocação do Mal tem o que os outros filmes de terror não tem. É um momento que eles chamam a polícia. Quando a polícia aparece, continua acontecendo coisa sobrenatural. Exatamente, porque quando você assiste um filme de terror, quando você assiste filmes de terror, principalmente de espíritos,
A polícia chega, não tem nada. A polícia chega, A mãe olha, chega no quarto, cadê? Não tem mais nada acontecendo. não tem nada. Aí a polícia vai embora e a pessoa é atormentada de novo. Mas Invocação do Mal, não. O que acontece? Primeiro, as meninas estão sendo incomodadas lá pela entidade, sei lá o que tem na casa, e a mãe chega no quarto e vê. O negócio não para porque a mãe Não chegou. é só com as crianças. Às vezes Não a é mãe só. chega, acaba. Não. E a Aí mãe se chama a assusta. polícia, e a polícia vê também. E a polícia, fala, desculpa, a gente não tem como ajudar você, vai, procura esse Tamo casal. ralando aí Tamo que eu não indo vou ficar embora. aqui, não. E vão embora mesmo. E Sai a embora. polícia vai embora mesmo, porque eles viram o troço tava feio, eles não iam querer ficar lá, né? Sim. E tem mais, não é só a polícia, porque quando a gente assiste esses filmes, a gente fala, por que não chama a polícia? Por que não chama alguém? Fica com alguém. E eles E aí que acontece outra coisa que acontece na vida real, que Sim. aconteceria na vida real. que seria uma coisa que Eles eu faria. metem o pé da casa. E Eu falei, eu vou continua. dormir aqui, aí eles vão pra casa do vizinho. Aí E dorme sai todo mundo na sala, enrolado assim, que junto. é o que aconteceria Sim, mesmo. exatamente. E aí continua acontecendo as doideiras, porque o Satanás tá atrás da menina. Né? Tá na menina, já tá dentro dela, já era. Onde eles Exatamente. forem, ela vai estar, não tem como largar E ela aí lá. tem os elementos, que é o velho, que era o dono da casa, que era um velho Sim. lá que assustava, ficava na poltrona, o velho da poltrona. É, Tem o homem torto sim. e tem outro E elemento. tem o demônio. Tem o próprio bicho lá que ataca eles. Que na verdade, o demônio usa o espírito de uma pessoa que morava na casa pra poder... E tem a provocar freira, menina. outro elemento. E é tem a freira. E tem a freira, verdade. Também, que é Valak, sei lá. alguma coisa tem assim. tudo... São todos a mesma coisa. São vários elementos que o demônio usa lá pra poder atormentar eles. E, enfim, e aí tem também, dentro de um filme de terror, tem um momentinho meio que você sente vontade de chorar. Ai, Eu sim. senti vontade de chorar quando toca a música do Elvis. Elvis Presley. É. Que a família tá lá reunida, aí o cara lá, o demonologista, começa a cantar o Elvis Presley pras crianças. As crianças já Sim. estavam atormentadas, já tava todo Foi mundo... um momento que tava todo mundo assim. Aí ele quis meio que acalentar as crianças, ele quis meio que acalmar a situação, fugir um pouco daquela coisa louca. E aí todo mundo canta e é uma música muito linda e muito bonita. triste. Eu recomendo, é um filme pra Muito mim, está no topo dos filmes de terror, assim, dos últimos 20 anos, porque merece esse reconhecimento, assim, por muitas pessoas, não sou só eu, muita gente falou bem, porque pensaram em coisas que os outros autores, roteiristas e diretores não pensam. Sim. Que é tornar o mais próximo possível da realidade. Tem gente que não pensa isso. O cara vai escrever o filme, vai dirigir o filme, cria umas coisas surreais fora do comum. Esse diretor de Invocação do Mal 1 e 2, vai ficar o nome dele aqui embaixo porque eu não tô lembrando agora. Ele é muito bom, ele tem um nome muito grande em filmes de terror e ele fez os dois, só que ele não dirigiu os spin-offs, ele não dirigiu Annabelle 1 e 2 e não dirigiu A Freira. Tá explicado. Mas ele vai dirigir Annabelle 3. Aí Já pode dirigiu, ganhar já tá meu pra respeito. sair. Então pode ser que melhore e ele tá fazendo já Invocação do Mal 3 também. E, enfim, o cara é Estamos muito já bom. ansiosos aí. E é isso aí, gente. O vídeo acabou. Essa foi a nossa lista aí de melhores e piores filmes de terror. Pega a lista dos melhores e assiste, porque Gente, eu assiste, recomendo. é bom. Tá bom? Se você assistiu algum aí, conhece, escreve aqui embaixo também. Comenta que você gostou, que você não gostou, que você discorda da gente. Tá bom? E é isso aí, lembrando que eu vou aproveitar esse momento aqui, tem uma novidade legal que é o que? O meu livro já está disponível aí para comprar nas melhores plataformas que você gosta de comprar livro. Amazon. A Amazon nós temos, eu vou botar todos os links aqui para você Marino. comprar. Exatamente. Eu prometo que essa história vai te mexer em alguma parte, você vai gostar, Aline. Já Eu leu. adorei. Bom, vou deixar a sinopse, vou deixar os links para você adquirir. Adquira o meu livro, se chama É Tudo Luz e Sonho. Tenho certeza que você vai gostar em alguma parte ou ele todo. Vocês vão amar, esse livro é maravilhoso, é uma obra de arte. Exatamente. Então Gente, compre. Vendendo igual água. Mas vai vender. Em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau!